Então, pessoal, tudo bem? A gente vai gravar aqui a solução da primeira questão da nossa lista de exercícios, questãozinha do Enem, questão ótima para que vocês possam ter uma visão geral sobre a equação de circunferência, ok? O texto está aí na ficha de vocês, né? Começa com um jogo pedagógico, pode utilizar-se de uma interface algébrico, né? Geométrico, e o objetivo é você criar equações de reta ou equações de circunferência que eliminem esses pontos. Por exemplo, eu poderia criar uma equação da reta que passasse por A e por D e por C. Eu eliminaria esses três pontos. Equação da reta, um ponto por cada ponto eliminado. Vocês leram? Vocês precisam ler, ok? Se eu criar uma equação da circunferência, essa equação da circunferência me dá 2 pontos por cada ponto eliminado. Então ele fala assim, no meio do texto, né? Se o tiro for dado por meio da equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos. Se o tiro for dado por meio da equação da reta, cada ponto atingido vale 1 ponto, ok? Lá embaixo na figura ele diz, passando pelo ponto A, qual equação forneceria maior pontuação? Tem que passar pelo ponto A. Pode vir para cá, pode vir para cá, olha, é o quadrado isso aqui, né? Olha que coisa interessante, seria legal passar pelo ponto A, pelo ponto D e pelo ponto C. Pegaria 3 pontos. Mas vocês conseguem perceber que esse ponto C, ele está à mesma distância de A, de B e de D. Se um determinado ponto é equidistante a outros, ele forma uma circunferência, não é isso? Forma uma circunferência. Então existe uma circunferência que passa por A, por B e por C ao mesmo tempo, e tem o ponto D como centro. Qual é a equação que a gente viu lá para a circunferência? X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Coordenadas do centro, ponto D, 2, 2. X menos 2 ao quadrado, y menos 2 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Qual é o raio? Distância do centro até a superfície. Aqui não fica muito difícil de ver, né? Ó, quanto é que vale essa distância? Aqui vale 2. Aqui vale 2. 2 por 2, diagonal de um quadrado de lado 2, L raiz de 2. 2 raiz de 2. Então esse raio seria 2 raiz de 2. Mas não é o raio ao quadrado. Raio ao quadrado. Quanto é que é 2 raiz de 2 ao quadrado? 2 ao quadrado, 4. Raiz de 2 ao quadrado, 2. 4 vezes 2? 8. Muito bom. 8. Então é x menos 2 ao quadrado, y menos 2 ao quadrado, igual a 8. Qual a letra? Letra E. Tudo bem, pessoal? Letra E de escola. Vamos para a questão 2? Então, galera, voltamos aqui com a questão 2, segunda questão da nossa lista, né? A questão 2 da nossa lista diz o seguinte: para apagar os focos A e B de um incêndio que estão distantes de 30 metros, então eu generalizei aqui, ó, botei o foco A na posição 0, 0, nosso eixo cartesiano, estamos falando de geometria analítica, e o ponto B, o outro foco, a 30 metros de distância, na posição 30, 0, ok? Um bombeiro não pode estar à mesma distância desses 2 focos. Onde é que precisa estar esse bombeiro? Decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, de temperatura elevada, fosse o dobro da distância até o ponto B. Quer dizer, a distância do bombeiro que está em A, ou melhor, a distância do bombeiro que está em B até o ponto A tem que ser o dobro da distância do bombeiro até o foco que está no ponto B. B, distância de B até P. A distância de A, vamos supor que o bombeiro esteja numa posição geral qualquer, x, y.
A distância do bombeiro até o ponto A tem que ser o dobro, tem que estar mais distante, é mais quente, até o ponto B. Tranquilo? Onde é que tem que estar, então, esse bombeiro aqui? Vamos resolver a nossa equaçãozinha, lembrando da distância entre pontos. Formulazinha que toda vez a gente tem que lembrar em sala de aula, né? Sai por Pitágoras, mas nem sempre Pitágoras vai ser eficiente em todos os casos. Então, essa equaçãozinha vai ser usada na questãozinha 2, que é uma questão também do nosso querido Enem. Distância de A até P, raiz quadrada, x1 menos x2 ao quadrado, y1 menos y2 ao quadrado. X menos 0. Essa coordenada aqui é a coordenada 0, 0, lembra? Essa coordenada aqui é a coordenada 30, 0. Então, P para A, P para B. X menos 0 dá x ao quadrado. Y menos 0 dá y ao quadrado. Raiz quadrada tem que ser o dobro da distância de B até P. X menos 30 ao quadrado. X menos 30 ao quadrado. Y menos 0 ao quadrado. É y ao quadrado. Raiz quadrada. A distância entre pontos tem essa raiz. Como é que eu tiro essa raiz? Elevo ao quadrado dos dois lados. Vai sumir essa raiz. Isso tudo sendo elevado ao quadrado, 2 fica elevado ao quadrado, vira 4 e a raiz some. Então fica x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 vezes x menos 30 ao quadrado mais y ao quadrado. Só que tudo está sendo multiplicado por esse fator. Então, aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado igual x menos 30 ao quadrado, produto notável. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais y ao quadrado. Vamos lá, vamos ver se dá para acompanhar. 4x ao quadrado, esse tudo que estiver do lado esquerdo eu vou jogar para a direita. 4x ao quadrado menos x ao quadrado, 3x ao quadrado. Aqui, ó, 4y ao quadrado menos y ao quadrado, 3y ao quadrado. 4 vezes menos 60, 4 vezes menos 60, 4 vezes 6, 24. Então, 240. X. 4 vezes 900, 4 vezes 9, 36. 0, 0. Pronto, o y eu já tinha feito antes. Isso tudo, como eu joguei para cá, ficaria um 0 aqui, que eu vou botar do outro lado, tá? Só por questões de visual. Dá para dividir tudo por 3. Dividindo tudo por 3, ficaria x ao quadrado mais y ao quadrado menos 24 por 3 dá 8, 80x mais 36 por 3 dá 12, igual a 0. Agrupa, faz aquilo que a gente fez quando tinha equação estendida, reduz. X e x. Qual é a metade de 80? Metade de 80, 40. Então fica x menos 40. Só que quando eu elevar isso ao quadrado, vai ter um 40 ao quadrado no final, que eu não quero. 40 ao quadrado é 1.600. O y está sozinho. Então fica y menos 0. Y ao quadrado é y menos 0 ao quadrado. Aqui eu tenho que tirar, né? Não botar, tirar. Vai aparecer 1.600 aqui, vou tirar 1.600. Mais 1.200, igual a 0. E agora? X menos 40 ao quadrado, y menos 0 ao quadrado, igual
menos 1.600 mais 1.200 dá 400. O que isso parece para você? Hein? Uma circunferência de centro 40, 0 e raio, qual é a raiz quadrada de 400? Raiz quadrada de 400 é 20. Então os bombeiros precisam estar em um local que compõe uma circunferência que está na posição 40, 0, o centro dela estaria aqui, ó, e ela teria raio 20. Teria raio 20. Aqui, se eu dividisse aqui, né, mais ou menos assim, né? 10, 20, 20, 30, 40. Então seria uma circunferência que faria exatamente isso aqui, ó. A distância dessa circunferência até o ponto B é metade da distância dessa circunferência até o ponto A. Conseguiram enxergar? Essa circunferência, que tem centro 40, 0, qualquer lugar dessa circunferência, a distância até o ponto A vai ser o dobro da distância até o ponto B. Tranquilo? Beleza? Questão 3. Foi? E aí, galera, voltando aqui com a questão 3, ó. Questão 3, tá? Só lembrando aqui a questão 2, se não ficou claro para todo mundo, qual a menor distância entre os bombeiros, né? A menor distância entre os bombeiros é como se os bombeiros estivessem em posições opostas na circunferência de raio 20. Então, se um bombeiro está de um lado e outro bombeiro está do outro, é o diâmetro da circunferência. Essa é a maior distância entre os bombeiros. 20 mais 20, resposta 40. Tá bom? Voltando para a questão 3, questão já trabalhada, questão que a gente testou pontos quando estudou pontos, não é isso? E aí como é que eu faço agora sabendo a equação da circunferência? Só lembrando aqui o enunciado, né? Embaixo do desenho fala assim: suponha que uma rádio comunitária de fraco sinal garanta a área de cobertura para todo o estabelecimento que se encontre em um ponto cujas coordenadas satisfazem a inequação. Essa inequação aqui, ó. Se isso fosse um sinal de igual, isso seria uma equação de circunferência. Como é menor, é uma equação interna a essa circunferência, né? Então, que circunferência seria essa? Vamos lá, x, mais ou menos, ó, acoplado ao x está menos, então vem menos. Qual é a metade de 2? 1 ao quadrado. Só que quando eu faço isso, surge 1 ao quadrado e eu quero tirar esse 1. Mais y com y. Y, qual é a metade de 4? 2 ao quadrado. Só que vai aparecer um 4 no final que eu quero tirar. Menos 31. Menor ou igual a 0. X menos 1 ao quadrado. Y menos 2 ao quadrado. Menos 31 com menos 4, menos 35, menos 36, vai para lá 36. Ou seja, isso daqui é uma circunferência de centro 1, 2, raio, raiz quadrada de 36, raio 6. Então você tem que analisar nesse desenho, pessoal, temos que analisar nesse desenho um círculo. Faz um círculo aí nesse papel milimetrado. Faz um círculo. Aonde? Onde vai estar o centro desse círculo? 1, 2. Vai lá. X igual a 1, Y igual a 2. Marca o centro. Marcou? Traça 6 unidades divididas para cada lado. E gira a circunferência. Já com um passo melhor ainda. Gira. Vê quais pontos vão estar dentro dessa circunferência. Essa é a resposta. O ponto A vai estar. O ponto B vai estar. E o ponto C também vai estar. Então, respostas pontos A, B e C. Tranquilo? Vamos para a questão 4. Beijo! E aí, galera, voltei, tô na área. Questão 4 agora, né? Questão 4. Vamos lá? Diz o seguinte, questãozinha do nosso famoso Enem. A figura mostra uma criança
essa criança está balançando, né, um brinquedo aí, a corda que prende o assento do balanço ao topo do suporte mede 2 metros. Então a criança fica oscilando. Imagina que ela pudesse girar, né? Isso aqui seria o centro da circunferência. Eu tenho aqui um eixo XY, seria 0, 0. Uma circunferência de raio quanto? Raio é o tamanho da corda do brinquedo ali, né? Raio 2. Então, qual é a equação da circunferência? X menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Qual é o centro? 0, 0. Qual é o raio? 2. Então, x menos 0 ao quadrado, y menos 0 ao quadrado, 2 ao quadrado. X menos 0 ao quadrado, x ao quadrado. Y menos 0 ao quadrado, y ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Ele quer o valor de y, ele quer o valor de f de x, que é o valor da função. Então ficaria y ao quadrado igual a 4 menos x ao quadrado. Pegou x ao quadrado para a direita. E a raiz quadrada passa para o outro lado. Qual é o erro comum? Esquecer que se eu passei a raiz quadrada para o outro lado, vem mais ou menos. Mais ou menos 4 menos x ao quadrado. Ih, mas tem as duas respostas. Ah, claro que é mais. Calma. Olha só, está oscilando aqui embaixo. Abaixo do eixo y, o y tem que ser negativo. A criança não dá uma cambalhota aqui, né? A criança não vai para o lado positivo de y. A criança não vai para o lado positivo de y. Então é menos raiz de 4 menos x ao quadrado. Ok? Beleza? Vamos para a última? A última questão, pessoal, é uma questão discursiva, para dar aquela pimentada. Questão discursiva da PUC, para quem vai fazer PUC específica, quem vai fazer UERJ específica, para dar aquele upgradezinho, tá bom? Beijo! Fala, galera, então voltando aqui, ó, última questão, questão 5, questão específica da PUC. Fica pensando que a questão é específica, é difícil, blá blá blá, não sei o que. Questão específica é pra gente, ó, abrir a mente, falar sobre várias coisas, tá bom? Então, ó, questão 5, o cara fala que existe uma região limitada por essas inequações. Olha, reta, nós temos aqui uma circunferência, né? Nós temos aqui um arco de circunferência, tá bom? Então aqui, reta R e reta S. Primeiro, né, quem é quem? Quando o x é 0, o y é 0 nessa reta. Então essa reta é a reta S, passa pela origem. Reta S é a reta que passa pelo ponto 0, 0. Quando, sei lá, quando o x for 1, quando o x for 1, o y é 2. Quando o x for 0, quando o x for 0, o y é 1. Esse ponto é 1. Quando o y for 0, vai 1 para lá, o x é menos 1. Esse ponto é o menos 1. Que circunferência é essa? Olha aqui, ó, centro. Não tem númerozinho com x, não tem númerozinho com y, centro 0, 0. Qual é o raio? Esse aqui é o raio ao quadrado. Se 4 é o raio ao quadrado, quanto é o raio? Qual é a raiz quadrada de 4? 2. 2 para cá, 2 para lá, 2 para cá, 2 para cá. Ok? Então nós temos uma circunferência de centro 0, 0, raio 2, duas retas. Qual o ângulo entre essas retas? Letra A. Qual o ângulo entre essas retas? Qual é o coeficiente angular dessa reta R aqui? Quem é o A dessa reta R? 1. Quem é o A dessa reta S? Quem é o X? Quem é o multiplicador de X? Quem é o coeficiente de X? Menos 1. Qual o produto? A de R vezes A de S. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Ih, deu menos 1. Lembra das nossas últimas aulas? Quando o produto entre dois coeficientes for menos 1, as retas são perpendiculares. 90 graus. Tá bom? Essas retas são perpendiculares. Se esses coeficientes angulares fossem iguais, anota aí. Coeficientes angulares iguais, retas paralelas. Coeficientes angulares cujo produto é menos 1, retas perpendiculares. Letra B. Quanto seria a área pintada?
Primeira área, essa daqui, metade desse triângulo de lado 1 por 1. Metade. Qual é a área do triângulo? Base vezes a altura sobre 2. Só que é metade disso, né? Mais essa área daqui. Também, isso aqui é a bissetriz desse ângulo aqui. Esse ângulo igual a esse, né? Bissetriz daqui de 90 graus. Para qualquer valor que eu tenho aqui, eu vou ter um valor igual de x, né? Por exemplo, eu boto, poderia estar S. Se o x for 1, aqui vai ser menos 1. 2 menos 2, 3 menos 3. É bissetriz, né? Então dividiu ao meio. Dividiu ao meio o quê? Esse pedaço da circunferência. 1/4 da circunferência. Metade de 1/4. 1/8. 1/8, a oitava parte de quê? Da circunferência. Qual era da circunferência? Π vezes r ao quadrado. Qual é o raio? 2 ao quadrado. Então, 1/2 sobre 2 dá 1/4, mais 2 ao quadrado, 4, simplificando com 8, dá 2. Isso aqui já seria a resposta suficiente. Algumas provas são mais exigentes e te pedem uma unidade para isso. Se não for dada uma unidade no gráfico, você pode botar o A para a unidade de área. Se fosse comprimento, né, o C, unidade, comprimento. Se fosse um volume, o V, unidade de volume. Valeu, galera? Então, aguarda as próximas aulas. Tamo junto. Tô gravando. Foi!